Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então espero que vocês tenham assistido aí o vídeo das meninas, tá bem bonitinho, né? Então tem lá 3 experiências bem simples para a gente pensar forças intermoleculares, certo? Mas antes da gente comentar a respeito do vídeo das meninas, vamos pensar um pouco no estado físico dos materiais, né? Na temperatura ambiente, por exemplo, né? Então, eu acho que é interessante a gente fazer essa reflexão nesse momento, né? Então, para isso, vamos brincar de imaginar. Então, vamos lá, vamos fazer uma grande brincadeira aqui. Peguei um copo, peguei um recipiente fechado, certo? E coloquei lá, preenchi esse recipiente fechado com gás hidrogênio. Gás e hidrogênio. Certo? Então você tem lá bilhões, trilhões, incontáveis moléculas de gás hidrogênio. O foco aqui agora serão só 2, tá? Preparei aqui um modelinho. Está aqui a molécula de hidrogênio, está aqui outra molécula de hidrogênio. Então você tem ali bilhões de moléculas de hidrogênio no estado gasoso. Tá aqui uma, tá aqui a outra, né? E qual que é a grande característica das substâncias gasosas, né? As moléculas, elas têm um grau de liberdade, né, muito grande. Então, o grau de interação entre uma molécula e outra, ele é muito pequeno, né? Então, cabe aqui uma reflexão. Por que o gás hidrogênio, ele né? Por que as moléculas de hidrogênio estão no estado gasoso na temperatura ambiente, ou seja, 25 graus Celsius ou 298 kelvins? Por causa do seguinte, né? Essa molécula aqui, ó, ela é leve, ela tem 2 de peso molecular, né? 2 unidades de massa atômica. Então são moléculas leves, são moléculas que possuem interação muito fraca entre uma e outra. Como essa molécula, tanto uma quanto outra, elas são apolares, né? O tipo de interação é muito fraca, né? É uma interação chamada de forças de London. E elas têm um espaçamento muito grande entre elas, né? Um grau de liberdade para movimentar-se e um espaçamento, né? Então elas o tempo todo estão rotacionando, translacionando, vibrando, né? Tem um monte de movimento molecular. E aí o que acontece? Essas moléculas não conseguem estabelecer uma conexão de modo a ficarem juntas e a formarem um líquido. Elas ficam espalhadas aleatoriamente, o tempo todo se chocando, batendo, né? E elas não conseguem estabelecer uma conexão para formar um fluido mais condensado, justamente porque essa conexão ela é muito fraca, né? Então eu convido vocês agora a fazer uma experiência mental com o tio, né? Então essas moléculas estão aqui a 25 graus Celsius, estão agitadas, né? O grau de agitação e liberdade para elas, ele é gigantesco. E aí agora o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou começar a esfriar o recipiente. Então baixei para 0 graus, não acontece nada. Baixei para menos 50 graus, não acontece nada. Baixei para menos 250 graus, não acontece nada. Mas perceba que quando o tio abaixa a temperatura, a temperatura está associada com energia cinética. Então, nesse momento que eu estou abaixando a temperatura, o que está acontecendo com as moléculas? As moléculas que estavam agitadas numa temperatura alta, né, elas começam a diminuir o movimento molecular. Não é isso? E aí, o fato de começar a diminuir o movimento molecular, a interação entre uma molécula e outra começa a ser um pouco mais presente, né? Então aquela força intermolecular que era inexistente no começo por causa desse espaçamento e dessa agitação, ela começa a existir,
cada vez mais. E aí é muito curioso, porque quando eu chego na temperatura de menos 253 graus Celsius, e aí eu vou trabalhar com Kelvin para a gente não ficar trabalhando com número negativo todo o tempo, né? Então tá aqui, ó. Nós estamos a 298 kelvins, que é 25 graus Celsius. 25 mais 273 dá 298. Então abaixei a temperatura até 20 kelvins. Quando chega em 20 kelvins, né, o grau de agitação dessas moléculas, como a temperatura é muito baixa, eu estou chegando quase próximo lá do zero absoluto, o que acontece? Essas moléculas têm um grau de agitação muito baixo, e aí essas forças atrativas que não conseguiam ser estabelecidas por conta dessa agitação, elas se estabelecem. E aí eu começo a ter essas moléculas num grau de liberdade menor, né, e se conectando por meio de uma ligação entre moléculas apolares, né, por meio de forças de London, certo? E aí o que vai acontecer nessa temperatura de 20 kelvins? Eu percebo que essa substância que preenchia todo o recipiente por conta dessas moléculas que se agitavam aleatoriamente, essa substância se liquefaz. E aí ela vem para o fundo do recipiente, formando um líquido. Então, qual que é a característica de uma substância líquida, né? Ela não toma todo o recipiente como o gasoso, por conta desse espaçamento molecular, né? Essas moléculas se juntam, né? Se compactam, né? Formando um fluido. Esse fluido, esse líquido, né? Ele tem a propriedade de ser fluido. Por quê? Porque ainda existe uma fluidez entre as moléculas. O grau de agitação não é tão pequeno assim. Então, ele é bem baixo, o grau de agitação, mas elas estão lá agitando, né, e se conectando. Existe uma conexão entre uma molécula e outra, que é por forças de London, certo? Muito bem, e aí eu vou abaixando ainda mais a temperatura, até que chega na temperatura de 14 kelvins. Quando eu chego na temperatura de 14 kelvins, o que acontece? Esse grau de agitação vai diminuindo, até que para, né? Esse movimento translacional, né, e rotacional, ele para, né? Ele para, então aí para uma molécula pertinho da outra, e aí aqui só fica o movimento de vibração, de estiramento talvez, né? Enfim, mas movimentos, o que está acontecendo quando eu chego nessa temperatura, né? Eu estou enrijecendo as ligações intermoleculares, né? Está ocorrendo meio que quase uma cristalização. O líquido está se transformando num sólido, né? Por que num sólido? Porque essas moléculas param de fluir, de ir para lá e para cá, né? Como num líquido. Elas meio que travam, né? E aí você só tem um movimento de vibração, ó. Mas não tem isso aqui, né? O grau de liberdade desses movimentos, ele diminui bastante. Por quê? Porque eu estou diminuindo a energia cinética do meu recipiente, né? E das minhas moléculas, até o ponto em que cristaliza, né? Essas forças de London que conectam as moléculas, elas ficam mais fortes, né? E aí eu formo o meu sólido, certo, gente? Então, o que acontece, né? Cada substância química tem um ponto aqui, então esse aqui é o ponto de fusão, e que por consequência é o ponto de solidificação, e esse aqui é o ponto de ebulição, né? E que por consequência também é o ponto de liquefação, né? Essa temperatura de 20 kelvins é a temperatura em que o hidrogênio se liquefaz, é a temperatura em que ele passa para o estado líquido e também passa para o estado gasoso. E essa temperatura de 14 kelvins é o ponto em que é a temperatura em que o hidrogênio passa do estado líquido para o estado sólido, ou o contrário, do estado sólido para o estado líquido, certo? Acontece que cada substância diferente tem um ponto de ebulição e um ponto de fusão diferente,
né? Por conta das infinitas propriedades que elas têm, né? Existem moléculas que são maiores, mais pesadas. Então vamos pensar no ponto de ebulição. Para um líquido ebulir, né? Eu tenho que fornecer calor para ele e as moléculas precisam se desconectar umas das outras e meio que vencer a gravidade, ó. Elas precisam vencer a gravidade, elas precisam subir, eu preciso meio que levantar essas moléculas, né? Então é isso que eu preciso fazer. Então como é que eu faço isso? Então o que influencia para eu levantar essas moléculas, né? Então, se eu levanto essa molécula aqui, ó, e ela está conectada quimicamente com essa outra por meio de uma força intermolecular muito forte, a hora que eu levanto essa, eu estou levantando essa junto, né? É brincar de imaginar aqui, ó. Então, é óbvio que as forças intermoleculares vão interferir no processo de ebulição. É óbvio que o peso molecular também, né? Uma coisa é você levantar, vencer a gravidade com uma molécula levinha. Outra coisa é você pegar uma molécula de água, ó, a molécula de hidrogênio tem 2U, a molécula de água tem 18U. O oxigênio tem 16, mais 2 de hidrogênio dá 18. Então essa molécula é obviamente mais pesada do que essa. Então o ponto de ebulição da água vai ser bem diferente do ponto de ebulição do hidrogênio. Então por que o gás hidrogênio é gasoso na temperatura ambiente? Porque olha só, quando o hidrogênio está na temperatura ambiente, ele está numa temperatura muito acima do ponto de ebulição dele. Então, óbvio que ele já está no estado gasoso faz tempo nessa temperatura. Já a água não, né? A água, a temperatura de ebulição da água é aqui, ó, em 373 Kelvin. A água só vai ter o ponto de ebulição dela aqui, ó. O ponto de fusão dela é aqui perto de 273 Kelvin. Ponto de fusão, né? Então, ó, daqui de 273 kelvins para baixo, eu tenho a água no estado sólido. Entre 273 até 373, eu tenho ela no estado líquido, predominantemente. E de 373 para cima, eu tenho ela no estado gasoso. É óbvio, né, que a água ela não vai passar para o estado gasoso apenas nessa temperatura. Essa daqui é a temperatura do ponto de ebulição, onde ela vai ferver. Ponto de ebulição é a temperatura em que o líquido ferve, que passa com uma velocidade muito grande do estado líquido para o estado gasoso, né? Mas ela o tempo todo, a água evapora, né? Então vocês viram lá na experiência 3 que a água evaporou, né? Assim como a acetona, né? A propanona também evapora, né? Então, antes da gente comentar um pouco a respeito das experiências, eu queria falar um pouquinho, ou refletir um pouquinho a respeito do estado físico das substâncias, né? Por que tem substâncias que, quando estão na temperatura ambiente, são gasosas? Por que quando na temperatura ambiente elas são líquidas ou sólidas? Por conta disso que eu acabei de explicar, né? Então o hidrogênio, o ponto de ebulição dele é lá em 20 kelvins. Quer dizer, na temperatura ambiente, que é 298, ele já está a gás faz tempo, né? Então, nessa temperatura, a agitação da molécula do hidrogênio ela é muito grande para conseguir estabelecer conexão com outra, porque essa interação ela é fraca, né, de modo a se tornar líquido, né? Tudo bem, gente? Todo mundo compreendeu o porquê, o porquê que determinadas substâncias estão em determinados estados físicos ou em outros? Tá claro isso, né? Isso tem muito a ver com forças intermoleculares, né? Então, quando eu tenho uma força fraquinha, e aí é claro, né? São várias variáveis atuando ao mesmo tempo. Então, o que vai determinar o estado físico de uma substância na temperatura ambiente? De modo geral, a interação entre uma molécula e outra. Se essa interação é forte, né, o ponto
a temperatura de ebulição costuma ser bem alta. Olha a temperatura de ebulição da água. Aqui, ó. A temperatura de ebulição da água é 373. E a água só pesa 18 unidades de massa atômica. Ó, a temperatura da água, quer dizer, o peso de uma molécula de água não é tão maior assim que o peso de uma molécula de hidrogênio, né? Ela é 9 vezes maior, né? Em compensação, ó, a temperatura de ebulição da água é muito maior do que 9 vezes mais do que a temperatura de ebulição do hidrogênio, né? O que está acontecendo aqui, ó? Vamos pensar num copo. Agora vamos pensar o estado físico em relação às forças intermoleculares. Ó, vamos pensar na água, né? Aqui, ó. Opa, na água. O que acontece? O que eu tenho que fazer para que a água saia do estado líquido? Então aqui ela está no estado líquido. Você tem um grau de liberdade até que razoável, um grau de agitação razoável e tudo mais, né? Mas existe uma conexão aqui, ó, chamada ponte de hidrogênio. Tanto existe que essa conexão faz com que uma molécula se prenda a outra, que se prenda a outra, para formar a massa de um líquido, né? Mas o que eu tenho que fazer para que essa água entre no processo de ebulição, né? Ou passe para o estado de vapor, né? Eu tenho que fornecer energia, né? Por que fornecer energia? Porque eu tenho que pegar essa molécula de água e meio que levantar ela, né? Ó, ela tem que sair daqui, ó. Sair daqui, ó. Então, na hora que eu levanto essa molécula, é óbvio que o peso molecular influencia. Se eu tenho uma molécula muito gordinha, né, é bem difícil de levantar essa molécula pesadinha. Já moléculas levinhas, elas costumam ser levantadas mais facilmente. Além, né, do peso molecular, tem a conexão, né? Então, se eu tenho, ó, eu vou tentar puxar essa molécula aqui, ó, vou tentar levantar. Na hora que eu puxo ela engastalha nessa daqui, ó, ela tá presa nessa daqui, essa daqui vem junto. Ó, então eu preciso romper essa ligação química que é forte, ó. Então eu preciso fornecer mais energia para dar mais agitação para essa molécula aqui, ó, para conseguir romper essa conexão aqui, ó. Então eu preciso fornecer, ó, então tô fornecendo energia. Já é o suficiente para levantar essa molécula, ó, energia, né? Ó, já dá para levantar, mas quando eu tento levantar, essa daqui vem junto. Por quê? Porque elas estão conectadas, né? Ó, é bem intuitivo isso daqui. Então, essa energia que eu forneci não foi suficiente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fornecer mais energia, né? Para quê? Para desconectar uma molécula na outra. E aí essa daqui escapa, né? Aí essa daqui também vai, né? Então, por que o tio está tentando colocar essas coisas para vocês? Para que você entenda o porquê que determinadas substâncias estão na temperatura ambiente, no estado líquido, ou sólido, ou gasoso, predominantemente, né? Porque a água, na verdade, ela está predominantemente no estado líquido, na temperatura ambiente, mas ela também está no estado de vapor, né? É muito comum você ver, você tem a umidade do ar, né? Então tem lá um equilíbrio físico ocorrendo da água no estado líquido e no estado gasoso, mas vamos deixar isso aí para lá, certo? Então eu queria fazer essa reflexão inicial sobre os estados físicos das substâncias e o porquê que as moléculas ficam no estado gasoso, ou no estado líquido, ou no estado sólido, né? Isso tem a ver com 3 coisas principais. A primeira, peso molecular. A segunda, o grau de agitação, né? E o espaçamento entre as partículas. E o tipo de interação intermolecular. Certo? Bom, então, tá dando 20 minutos, eu vou parando o vídeo por aqui. E no próximo a gente continua a falar
sobre o vídeo das meninas e sobre as outras propriedades, né, que a gente ficou de pensar a respeito das forças intermoleculares. Tá bom? Beijo, beijo e até a próxima.